Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, Spotify, YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos que nos assistem e nos ouvem. E hoje iremos conversar um pouquinho com o Edson Guzella Júnior. Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo. Sim, bom dia, Charles. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, né, a sua disponibilidade em conversar conosco novamente. O Edson já esteve aqui em outras oportunidades. Ele que é membro da Sociedade Teosófica, ele também é engenheiro de telecomunicações, mestre em engenharia e psicanalista. E também escritor, né? Ele produz aí artigos e publicou vários desses artigos recentemente na Revista Sofia. Revista Sofia, aí, que é uma publicação independente da Editora Teosófica, né? E hoje o tema, ele está ali, olha, ele acabou de ganhar mais uma capa da Revista Sofia, ele já teve alguns artigos, né, que ganharam destaque na capa da revista, ele já teve alguns artigos publicados na revista. Nós gravamos aqui por artigos sobre outros artigos que ele publicou também. Esses episódios estão disponíveis aí no canal da TV Suprem, no YouTube, também no canal da Editora Teosófica e também no nosso podcast no Spotify. Revista Sofia aí, uma edição da Editora Teosófica, uma publicação da Editora Teosófica, tem mais de 20 anos, mais de 100 exemplares, pode ser adquirida, os exemplares avulsos ou assinatura, receber na sua casa a cada 2 meses uma nova edição, e também tem a assinatura digital, onde se pode acessar todos os mais de 100 exemplares na tela do seu dispositivo móvel, ou também dá para fazer as 2 assinaturas aí com desconto especial, né? E ter acesso a todas as revistas e também receber na sua casa. Então, o artigo que ele publicou agora na revista 111 chama-se A Espiritualidade da Nossa Época. Edson, então, os seus artigos, né, eles costumam dialogar entre eles, né? Eu vi que você está criando ali um multiverso ali dos artigos, que eles têm conexão, né? Eles têm conexão ali, um artigo está dialogando com o outro, e você fala muito, você usa muito, então, esse argumento, né, das teorias de lógica com os ensinamentos espirituais, principalmente do Oriente. E nesse artigo você faz várias afirmações. Eu gostaria que você explicasse, né, para quem está nos assistindo. Uma afirmação que você faz logo no início do artigo é que hoje haveriam mais seres despertos do que já houve no passado. Eu gostaria que você dissesse por que você faz essa afirmação, né? Será que isso tem relação com a população da humanidade que aumentou, ou os motivos são outros? Olha, é difícil dizer os motivos, tá? A gente parte de uma constatação. E da onde vem essa constatação, né? Na verdade, assim, a gente tem uma quantidade, eu vou usar o termo grandes hoje, de mestres espirituais, eu vou dizer assim, que estão divulgando essa mensagem pelas mídias, tá? Normalmente, eu vou dizer, eu acompanho pelo YouTube, tá? Mas eles estão presentes em todas elas, né? E fazem seus seminários e tudo mais. Então, o que a gente vê por esses vídeos, né? Quer dizer, são pessoas que elas estão despertas, tá? E depois a gente vai dizer o que significa isso, né? E a gente vê, assim, do público que acompanha e tudo mais, né? Que a pessoa acorda, quer dizer, acorda para a realidade de quem ela realmente é, tá? Ou seja, ser consciente. Então, tem diversas maneiras de dizer disso, né? Mas, então, a gente vê isso. E, mais do que isso, né? Se a gente pega na literatura espiritual, tá? Alguns mestres do passado meio que
anunciaram isso, que esse seria um período de um grande despertar e tudo mais, tá? Então, eu vou dizer, quando a gente junta aquilo que a gente já leu com aquilo que está aparecendo hoje, né? Você fala, bom, então é isso que está acontecendo, tá? Realmente, assim, tem muita gente, eu vou dizer, despertando para a sua real natureza. Talvez, pensando aqui, né? Também hoje nós temos o acesso aos ensinamentos, né, do Dharma, né, os ensinamentos, por exemplo, do Buda Shakyamuni, né, o príncipe Siddhartha Gautama, ele nunca esteve tão disponível, né? Então as pessoas, óbvio que há ensinamentos que você só adquire participando, né, de uma escola budista, né? Mas boa parte do ensinamento ele hoje é público, né? É acessível, né? Algo que antigamente só estava para quem participava ali, né? O próprio Tibete era fechado, né? Era muito difícil um estrangeiro conseguir entrar lá, e muito mais difícil ainda receber o ensinamento, né? Talvez tenha relação, uma hipótese, né? Que isso não é eu vou dizer assim, um ensinamento intelectual, ou seja, é fato que hoje a gente tem esses ensinamentos, né, disponíveis em vídeos, em livros, tá? Quer dizer, muitos livros que eram considerados secretos no budismo e em outras tradições, tá? Hoje eles estão disponíveis, eu vou dizer assim, para todos aqueles que se dispõem a ler, tá? Ou seja, eles estão publicados, mas não é disso que se trata, tá? Não é um conhecimento, eu vou dizer, intelectual. O despertar, eu vou dizer assim, ele é resultado de um apontamento, de uma descoberta, tá? Quer dizer, não é alguma coisa imaginada, ou que você pensa, ou que você aprende, tá? O aprendizado aí, ou essa literatura, tá? Ela entra num segundo momento porque você passa a ver o mundo de uma maneira diferente. E aí você precisa de um suporte para isso, né? Você fala, opa, algumas coisas mudaram, tá? E mudaram radicalmente, né? Você fala, bom, como é que eu entendo o mundo a partir dessa ótica? E é nesse ponto que eu vou dizer, a literatura espiritual que está disponível, tá? E mesmo, assim, eu acho que melhor do que ainda a literatura clássica espiritual, tá? São esses novos instrutores espirituais que trazem isso numa linguagem, eu vou dizer assim, moderna, mais acessível, eu vou dizer, com os símbolos da nossa época, com a linguagem da nossa época. Então, isso fica muito mais fácil da gente entender do que quando você pega livros clássicos, né, como o Vivekachudamani do Shankara, tá? Existe uma dificuldade de você extrair informação dali. Você vê que ela está lá. Uma vez que você entende do que se trata, né, você fala, é um suporte muito bom. Mas para você interpretar o que está ali, tá? Você tem que saber o que é. Ou seja, é diferente, né? Quer dizer, não é lendo que você desperta. Uma vez que você despertou, e o despertar aí ele vem, você via de regra de um apontamento direto, ou seja, de alguém que despertou e te mostra, porque, eu vou dizer assim, eu citei no artigo, né, o despertar é como você vê uma figura que está oculta numa imagem. Você olha, pô, parece uma paisagem. Aí você olha melhor, você fala, opa, tem uma imagem escondida aqui, né? A internet está cheio dessas figuras, assim, que você tem coisas ocultas nela, né? Então, assim, é uma sacada, ou seja, é uma percepção que você tem, né? Que muda tudo. E aí, a literatura, ela serve para, eu vou dizer assim, te dar pé. Porque o efeito que isso dá, eu vou dizer assim, balança bastante, tá? Ou seja, você meio que perde o chão daquilo que era o conhecido. Tudo bem, depois de algum tempo estudando, lendo, tá? Você
tem meios para lidar com essa nova realidade. Você também afirma, né? Então tem essa questão do despertar, e você também afirma que o despertar é diferente da realização, né? Então eu gostaria que você brevemente aí nos explicasse para quem está nos assistindo qual que é essa diferença, afinal. Tá. Esse eu acho que é um ponto essencial, porque eu vou dizer assim, no passado, os seres, ou seja, os instrutores especiais instrutores espirituais que vinham para a humanidade, tá? Já eram seres bastante avançados. Então, o despertar se dava, eu vou dizer assim, relativamente numa idade jovem, né? E eu vou dizer assim, e quando eles despertavam para essa natureza, né? Eles estavam praticamente realizados. Por quê? Porque já eram almas assim, bastante evoluídas e que vieram aqui para uma missão, eu vou dizer assim, às vezes muito específica, muito bem definida, tá? A gente pode pegar aí, fazer vários instrutores, eu acho que talvez um exemplo dos mais atuais é o Ramana Maharshi, o próprio Krishnamurti, né? Quer dizer, o Ramana Maharshi, ele teve as primeiras experiências dele, acho que aos 14, 15 anos, o Krishnamurti teve o despertar dele aí por volta dos 18, tá? Então, são seres que, eu vou dizer assim, meio que vieram prontos, ou quase prontos, né? E simplesmente acordaram aqui, né? E hoje, eu vou dizer assim, é diferente, tá? Ou seja, tem muito mais pessoas em condição de acordar, de despertar, tá? Só que eles estão bem mais crus. Tá? Então, ou seja, né, isso marca uma nova consciência, tá? Mas o caminho todo tem que ser percorrido ainda, né? Então, você tem uma situação de transição que ela não é, eu vou dizer, ou não era tão comum assim no passado. Pelo menos assim, eu não tenho tanto conhecimento da vida dos seres espirituais ou do passado. A gente tem de alguns, tá? Mas eu vou dizer assim, isso é um fato. Ou seja, hoje, né, quando a pessoa desperta para essa real natureza, ela continua a vida dela. Quer dizer, ela não vira um instrutor do mundo. Aos poucos as coisas vão mudando, tá? Não tem... Mas a maneira de ver o mundo fica diferente. Então, ela tem dessas duas coisas. Ou seja, existe eu vou dizer assim, os velhos valores e tudo mais que voltam, que estão aí, e existe a nova maneira de ver o mundo. Então, é isso que eu quis dizer, né? Ou seja, a realização é o estágio final, tá? É a plenitude do desenvolvimento espiritual, e o despertar é o início. Tá? E, ou seja, né, não é porque a pessoa acordou que ela já chegou lá. Tem um longo caminho ainda a ser percorrido, tá? Então, eu vou dizer assim, é disso que eu falo no artigo. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Edson Muzela Júnior sobre um artigo de sua autoria publicado na Revista Sofia, número 111, A Espiritualidade da Nossa Época. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Tenho aqui em minhas mãos o box com os clássicos da literatura teosófica na edição de luxo. Coleção que poderíamos chamar também de clássicos da literatura esotérica, espiritualista, ocultista. Essa coleção vem nessa caixinha do tipo luva, ideal para a gente colocar na estante ou mesmo presentear quem a gente gosta. Presta atenção nas obras que compõem essa coletânea. A Voz do Silêncio, clássico de autoria da Helena Petrovna Blavatsky, Ocultismo Prático, também de autoria de Blavatsky, Luz no Caminho, de Mabel Collins,
aos pés do mestre de autoria do Jita Krishnamurti, e, finalmente, o Bhagavad Gita, um livro aí, provavelmente, o livro oriental mais conhecido no Ocidente, estudado por diversos grupos espiritualistas, entusiastas e curiosos da sabedoria milenar indiana. Acesse os nossos canais e adquira a sua coleção imperdível. Essa foi a dica de leitura de hoje da editora Teosófica. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Edson Guzela Júnior sobre um artigo de sua autoria, publicado na Revista Sofia, número 111, A Espiritualidade da Nossa Época. Edson, continuando, né, então, o que nós já falamos no primeiro bloco, tem uma afirmação que você faz aqui, você diz que na psicanálise diz, né, que os pensamentos vêm do inconsciente, e que na escola Yogacara de budismo diz que são gerados na consciência alaya. E aí você traz uma outra terminologia, né? Você prefere dizer que os pensamentos são gerados pela nossa inteligência. Afinal, quem pensa? Essa é uma boa pergunta, né? Assim, a consequência do despertar, né? Isso é a maneira como o Eckhart Tolle é um autor que tem vários livros publicados na internet, né, não só na internet. Talvez o mais comum seja o Poder do Agora, tá? E ele fala que o despertar é o nascimento de uma nova consciência, tá? Uma nova maneira de ver o mundo, marcada pela desidentificação com o pensamento. Ou seja, o que isso quer dizer, tá? Eu não sou aquele que pensa. Então, bom, se eu não sou aquele que pensa, aí vem a pergunta, quem é que pensa, né? Aí, por isso que eu tentei responder, ou seja, como é que algumas escolas de pensamento respondem isso, né? Então, eu vou dizer assim, em psicanálise, né, o que a gente diz é o inconsciente que pensa. Tá? Quer dizer, se existe uma instância, né, que pensa. Eu vou dizer assim, o nome consciência alaya, de uma certa forma, é um termo para o inconsciente budista na escola Yogacara, tá? Mas são conceitos, eu vou dizer assim, bastante parecidos. Quando eu digo que eu prefiro usar a palavra inteligência, né, é muito mais no sentido de uma inteligência artificial como a gente tem hoje. Então, hoje, assim, é mais ou menos tranquilo, tá? Você conversar com o chat GPT, conversar com a Alexa, tá? Conversar com essas inteligências artificiais e elas te respondem, tá? Então, você fala, pô, existe uma inteligência que responde. E como essa inteligência, tá? Se a gente fizer uma analogia com as inteligências artificiais, elas têm que ser treinadas. Ou seja, para a gente poder conversar em português, a gente aprendeu a falar dentro de casa, foi para a escola, ou seja, né, adquiriu conhecimentos. Então, eu passei, você também passou, né, por todo um treinamento, ou seja, a gente aprende a falar, a se comunicar na língua, eu vou dizer, que a gente nasceu, eventualmente em outras também, tá? Mas a comunicação, ela é resultado de um aprendizado. E, como tal, ela traz embutida, tá, todos os vícios e condicionamentos desse aprendizado. Então, quando eu digo, né, que existe essa desidentificação entre, vamos lá, o pensamento, né, e aquele que tem consciência do pensamento, eu vou dizer, é nesse sentido, né? Então, assim, o inconsciente ou a inteligência, ela é uma máquina de produzir pensamentos, e a gente expressa esses pensamentos verbalmente através de palavras, ou seja, é o que eu estou fazendo aqui conversando com você, tá? Então,
Só que tudo isso é observado por uma consciência. Então, você tem um sentido de identidade que ele é diferente dessa expressão verbal, oral, tá? Que a gente tem, das histórias que a gente conta para a gente e tudo mais, tá? Então, eu vou dizer assim, esse é o sentido. E, Edson, no seu artigo, você não, né? Você traz várias teorias de lógica para explicar esse processo todo. Poderia, para quem está nos assistindo, assim, contextualizar como que funciona isso, né? Como é que encaixa aí lógica com espiritualidade? A ideia é a seguinte, né? Quando a gente fala de espiritualidade, tá? Ou de lógica, né? A cultura ocidental, eu vou dizer assim, ela viveu durante muitos séculos, eu vou dizer assim, praticamente milênios, tá? Sobre a influência da lógica clássica aristotélica. E a lógica clássica aristotélica, ela fala, as coisas são ou não são, ou é ou não é, tá? Quer dizer, existe um princípio, que é o princípio do terceiro excluído, que fala ou é ou não é, não tem uma terceira opção, tá? E agora, quando a gente entra numa situação como essa que a gente está vivendo agora, assim, que existe o despertar, mas não a realização, ou seja, que existe aí um período de transição onde você acha as duas coisas ao mesmo tempo, isso dá um nó, tá? Porque tem horas que é uma coisa e horas que é outra. Então, como é que você pensa essa contradição, né? Quer dizer, é e não é uma coisa ou é outra, tá? Então, assim, existem as lógicas, que são as lógicas, eu vou dizer assim, não clássicas, né? Que tratam, eu vou dizer, dessa condição onde coexistem essas duas consciências, né? De um lado você tem a consciência do ego, do outro lado você tem, eu vou dizer assim, esse eu real, esse self real, tá? Que realmente é quem percebe, que é a consciência, ou seja, eu percebo através do corpo, eu estou encarnado, então eu tenho todos os condicionamentos e as limitações desse corpo, tá? Mas eu vou dizer assim, eu sei que eu não sou ele, quer dizer, eu me expresso através dele, tá? Então, só que isso não acontece o tempo inteiro. Tem horas que eu estou atuando no bom e velho modo, tá? Então, assim, tem uma coisa e tem outra. Então, assim, a lógica, essas lógicas não clássicas, né? Eu citei 3 no artigo. Eu citei eu vou dizer assim, a lógica para consistente anotada do Newton da Costa, tá? Que é um brasileiro. Eu citei também o trabalho 50-50 da Moira Shaw. Esse trabalho ele é conhecido pelo pessoal, eu vou dizer, que estuda a linha da Eva Pierrakos, que é o patchwork, tá? E o pessoal que tem formação em psicanálise lacaniana trabalha com a lógica do não todo, né? Que é uma lógica, eu vou dizer assim, apresentada por Lacan, tá? De que eu não sou todo desperto, eu não sou todo ego. Então, assim, existem as duas coisas, elas, eu vou dizer, coexistem. Então, isso permite, eu vou dizer assim, que eu passe por esse período de transição, tá? Sem negar nenhuma coisa nem outra. Você fala, não, as duas estão aí, tá? Uma hora funciona de um jeito, outra hora funciona do outro. E faz parte do processo. É assim mesmo que a coisa funciona, tá? Eu vou dizer assim, aí talvez esse tipo de leitura deixa claro o que eu falei no início, né, dessa distância entre o despertar e a realização. Ou seja, a gente continua trabalhando, a gente continua caminhando, porque o trabalho que tem que ser feito, na realidade, é um trabalho de, eu vou dizer assim, de conscientização da consciência, fica meio estranho, mas da inteligência, né, para que, como consciência, eu possa, eu vou dizer assim, me expressar com mais liberdade, menos restrições através desse corpo, tá? Então, ou seja, é uma maneira de eu ir limpando
os meus condicionamentos que eu tenho como, eu vou assim, que vem da identidade com o próprio corpo, né? Porque enquanto consciência, você fala, bom, eu não tenho atributos, eu simplesmente sou eu, tá? Agora, no momento que eu tomo, eu vou dizer assim, a minha identidade como sendo o corpo, tá? Aí, o que acontece? Tudo que é do corpo, eu trago para a identidade. Então, é o fato de um corpo ser separado do outro, então, pô, todos nós somos separados, eu tenho aquelas coisas que são minhas posses, então, pô, eu trago isso para mim, então, eu vou dizer assim, enquanto consciência eu não tenho nenhum atributo, mas enquanto corpo, tá? Eu tenho todos eles, né? Então, eu trago esses atributos, essas qualidades que são do corpo, tá? Para minha identidade. Então, eu vou dizer assim, é esse o trabalho que a gente faz nesse período de transição, né? Que é justamente separar, ou seja, aquilo que é dos veículos, né? Quando a gente diz corpos, né? Eu sempre uso o corpo no sentido mais que a gente usa em teosofia, que a gente tem o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, ou seja, não é simplesmente a identidade com o corpo físico. Tudo bem, essa é uma componente grande da identidade, mas a gente também está identificado com os modos que a gente sente, com a nossa maneira de pensar, com as nossas ideologias, tá? E vai por aí afora. Então, essa consciência de que esses modos de pensar, eles são adquiridos, quer dizer, não é uma coisa que é intrínseca da consciência. Então, ou seja, foi adquirido através da cultura, tá? De uma série de influências. Tá? Então, assim, por que isso é importante? Né? Porque as pessoas brigam por causa disso. Tá? Quer dizer, a coisa mais comum que tem é você ter pessoas que pensam de um jeito brigando com pessoas que pensam de outro jeito. Quando, na realidade, tá? Eu vou dizer assim, a nossa identidade, ela está acima de tudo isso. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Edson, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Parabéns pelo artigo e gratidão aí pela sua partilha. Obrigado por ter convidado, por ter dado esse espaço para poder falar um pouco mais desse artigo que foi publicado. E fica o convite aí para os ouvintes, tá? Lerem o artigo na revista que está publicado aí na Sofia 111, né? Que é essa daqui, certo? Além do meu artigo, tem vários outros também que são interessantes nessa revista. Então, fica aí o convite aí para os ouvintes aí lerem o artigo e ver o que está escrito lá. E se faz sentido para cada um de vocês também. Claro, com certeza. E aproveitando, estendendo o convite aí para que realizem a assinatura da revista, irão receber aí na sua casa a edição 111 e as edições na sequência, né? E também na assinatura digital aí é possível adquirir todos os exemplares ou adquirir os exemplares avulsos também através do site da Editora Teosófica. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Edson Muzela Júnior sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia número 111, A Espiritualidade da Nossa Época. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado, somos um.